Olá, aqui é o professor Ari e agora a gente vai continuar nossas aulas de equilíbrio químico falando um pouquinho sobre o grau de equilíbrio. Bom, o que seria o grau de equilíbrio? O grau de equilíbrio, dado pela letra grega alfa, é nada mais nada menos que uma razão entre o número de mol consumido pelo número de mol inicial. Significa que vai ser equivalente ao rendimento, vai ser equivalente a quanto que eu consigo aproveitar do reagente na minha reação. Então, o grau de equilíbrio é dado pela letra alfa, onde eu tenho o número de mol consumido. Veja bem, consumido foi o que reagiu, não o que sobrou, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso. Dividido pelo número de mol que eu tinha inicialmente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, uma tabela, né? Onde eu tenho trióxido de enxofre se decompondo em SO2 e gás oxigênio, certo? No início eu tinha 10 mol do reagente, 0 e 0 dos produtos, lógico. Aí o que acontece? Na proporção eu gastei 6 mols, ou seja, eu reagi com 6 mols, sobraram 4 no equilíbrio, certo? Então lembre-se que essa parte é a parte proporcional, né? 2 vira 6, 2 vira 6 e 1 vira 3, certo? Então, no grau de equilíbrio, o que eu vou usar? Eu vou usar o valor que eu reagi, né? O valor que eu tive, certo? Dividido pelo valor total. Então, como é que fica? Olha só, mol consumido dividido pela quantidade de mol inicial. Então, se eu gastei 6, é porque eu consumi 6. Então, vai ser 6 dividido por quanto? 10, que era o meu total. 6 dividido por 10, 0,6 ou 60%. Acabei de encontrar o grau de equilíbrio, certo? Mas também a gente pode encontrar o grau de equilíbrio através de gráficos, certo? Então eu tenho nesse exemplo aqui, ó, dentro de um recipiente fechado, contendo inicialmente apenas N2O4, ocorre o seguinte processo. A concentração dos participantes foram acompanhadas com o passar do tempo, conforme o gráfico abaixo. Então eu tenho o N2O4 se decompondo em NO2, certo? Bom, aí o que acontece? Vamos analisar o gráfico, né? Como que eu sei o grau de equilíbrio? Quais são os pontos que eu tenho que olhar? Olha lá. Ó. Primeiro, eu tenho que olhar aonde que foi parar o meu reagente. Olha só, foi parar no 0,04, certo? Mas o que eu tinha? Eu tinha 0,1. Então você lembra que para achar o alfa, eu preciso do que eu consumi, certo? Sobre o total. Então, olha só, 0,6, 0,06. Por que 0,06? Ué, não era o 0,1 menos o 0,04? Porque eu parei aqui no 0,04, não parei? Se eu parei aqui, o que acontece? Significa que o consumido foi essa diferença, não é isso? De 0,100 para 0,040, isso aqui, a diferença disso é que foi consumido. E aí eu divido pelo 0,0100, que deu 0,6, que por acaso também vai dar 60%. Então é desse jeito que a gente calcula o alfa, ou o grau de equilíbrio de uma reação. Tudo bem? Tranquilo? Continuando então. E aí eu tenho, lembra que eu falei que a gente tinha outros tipos de constantes de equilíbrio? Então agora a gente vai estudar a constante de equilíbrio em termos de pressão, o famoso Kp. A gente viu o Kc e agora a gente vai ver o Kp, certo? Bom, quando a gente estuda a constante de equilíbrio em termos de pressão, a gente não vai usar mais a concentração em mol para fazer o cálculo da constante, e sim os valores de pressão. Então, aqui, aonde vocês estão vendo os exemplos que eu tenho aqui, né? Então, aqui, ó, 2SO2 mais 1O2 se transformando em 2SO3, certo? Lembre-se, produto sobre reagente. Então, SO3 em cima e oxigênio e dióxido de enxofre embaixo, certo? Mesma coisa. 2 em cima de acordo com o número de mol, 2 em cima de acordo com o número de mol. Só que quando for pressão, não é mais colchete. É parênteses. E entre parênteses você coloca o P de pressão e o elemento. Olha só, são pequenas diferenças, mas o raciocínio continua sendo totalmente o mesmo, tá? E tem uma diferença muito especial, gente. Na expressão do Kp, só entram substâncias que estão no estado gasoso. Dá uma olhadinha na de baixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tenho NH4Cl sólido. Pois é, ele está aparecendo aqui na equação? Não,
porque se ele é sólido, ele não participa. Então a gente coloca o número 1 no lugar da substância que vai seria, né, utilizada e colocada ali. Então, nesse caso aqui, o Kp ficou 1, por quê? Porque a minha substância que seria na parte do produto é um sólido, então ele não participa, coloca-se o número 1. E o restante, que é tudo gasoso, participa normalmente. Vejam bem, quando era Kc, poderia entrar o que era gasoso e o que era em estado aquoso, não é isso? Agora, em Kp não, é só o que é gasoso, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Escreva as expressões do Kc e do Kp para as seguintes equações. Letra A. O que eu tenho que perceber? Tudo gasoso? Então significa que as duas expressões vão ficar praticamente iguais, né? Produtos em cima, reagentes embaixo. Olha como é que ficou, ó. NH3,2, por causa do 2 aqui, sobre N2 vezes H2 ao cubo, não é isso? Tá? Ao cubo, aqui tem um pequeno errinho agora que eu percebi, é ao cubo, tá? Certo? E o que vai acontecer com o Kp? Mesma coisa, só que ao invés de ser colchete, serão parênteses, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Novamente aqui, ó, tem um errinho, aqui é o número 3, tá? Não é o número 2, mas não se preocupem com isso, tá? Vamos fazer o de baixo aqui agora. Ó, aqui a gente tem que tomar cuidado, ó. É sólido, é gasoso, é gasoso. Então, tudo que é sólido participa? Não participa. Então, o que vai acontecer? Na hora de eu fazer o Kc ou o Kp, eu vou olhar para aqui, só para os gasosos. Como os dois gases estão na parte do produto, o que vai acontecer? Eles vão ficar em cima. Olha lá, ó. CO2 vezes H2O. E não tem nada embaixo. Por quê? Embaixo é sólido, qualquer coisa embaixo dividido por 1 é ele mesmo. E quando a gente fala em termos de pressão, mesma coisa. Pressão do CO2 vezes pressão da água. Lembrem-se, aqui colchetes, aqui parênteses. Certo? E o último, como é que fica? Olha só, no C eu tenho sólido, que é o ferro, aquoso, gasoso e aquoso. No Kc, os aquosos entram. Olha só como é que fica. Ó. Olha só, ferro, né, cloreto de ferro e gás hidrogênio em cima, porque estão no produto, e no reagente só o HCl. Por quê? Porque o ferro é sólido, não entra de jeito nenhum. Percebam que quando a gente for fazer o Kp, o cloreto de ferro não vai entrar e o ácido clorídrico não vai entrar. Significa que o meu Kp vai ser simplesmente só a pressão do gás hidrogênio. Certo? Então isso tem que ficar bem claro para vocês para não ter problema na hora de fazer as atividades. Tá certo? Entendido até aí? Tudo bem? Vamos lá. A ilustração a seguir representa um sistema fechado em equilíbrio químico. Sabe-se que a equação química dessa reação é dada por carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio mais gás carbônico. Escreva a expressão da constante de equilíbrio dessa reação em termos de pressões parciais, ou seja, eu quero o Kp. Para ser o Kp, o que tem que ser? Só o que é gasoso, não é isso? Então eu tenho aqui sólido e sólido, cai fora, vai ficar só o quê? Só a pressão do CO2, certo? E aí está feito o meu Kp. Agora, quanto vale a constante? Como é que eu vou saber a constante? Não é o valor de pressão? Onde que está o meu valor de pressão? Né? Olha só, o Kp vai ser igual à pressão do CO2. Qual que é a pressão do CO2? É só olhar ali no valorzinho que tem ali anotado em ATM. 0,2 ATM é exatamente esse o valor que vai ser o meu Kp. 0,2. Lembre-se que quando for constante de equilíbrio não precisa de unidade. Tá certo? Tá? Entendido? Bom, continuando. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, vamos prestar bem atenção. Num frasco de volume V, foram adicionados 10 mols de N2O4, que, numa temperatura T, sofreram uma decomposição de acordo com a seguinte equação. Tá a equação aí. Sabendo que o seu grau de decomposição, grau de equilíbrio é igual a 60% e que a pressão total do sistema no equilíbrio é de 8 atm, calcule o valor da constante desse equilíbrio expresso em Kp. Bom, então, o que eu sei? Eu sei que
O meu grau de equilíbrio é de 60%, tá? Então, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho 10 mols, certo? Né? E eu tenho um grau de equilíbrio de 60%. Significa que 6 mol vão reagir. Por que 6 mol? Porque eu tinha 10, não é isso? 60% de 10 é 6, certo? Para ficar mais fácil, o que eu faço? Uma tabela, certo? Pego a equação e eu monto a tabela. Então, o que eu tenho? No início eu tinha 10 mol de N2O4 e 0 mol de N2. Lógico, no início, não é isso? Aí vai acontecer a reação. Na reação vai reagir quanto? 6 mol. A gente acabou de ver. Se o alfa é de 60%, reagiu 6 mol, certo? Se reagiu, essa parte é proporcional, né? Se 1 vira 6, 2 vira quanto? Vira 12, né? Lógico. Bom, se reagiu 6, de 10 vão sobrar quanto? 4. Então, no meu equilíbrio, eu tenho 4 mol de N2O4 e no meu equilíbrio eu vou ter quantos mol de NO2? Lógico, se produziu 12, eu vou ter 12, né? Não tenho nem dúvida. E aí, esses valores que eu tenho é em mol. Só que o exercício quer o Kp, não quer o Kc. Porque o Kc seria suficiente para eu calcular isso daí em mol, mas não, quer o Kp, não é isso? Então, como é que eu faço? Eu tenho que ver o que eu tenho. Olha só, eu tenho um total de 16 mol de gases. Como assim 16 mol de gases? Simples. Eu tenho 4 mol de N2O4 e 12 mol de NO2. Então, ao todo, somando 2 com 4 com o 12, deu 16, certo? E qual que é o que eu tenho de pressão? Né? Olha só. O total de mol, que nem eu falei, 4 mol de N2O4 e 2 mol de NO2, certo? E de pressão, quanto eu tenho? Eu tenho um total de 8 atmosferas. Então, o que eu tenho que fazer? Relacionar. Como é que eu relaciono o total de mol com o total de pressão? Ó, 16 mol equivale a 8 atm. Então, se eu tenho 4 mol, eu vou ter x atm, certo? Fazendo a regrinha de 3, você vai perceber que vai cair pela metade, não é isso? Então, x são 2 atm de N2O4, ou seja, a pressão de N2O4 são 2 atmosferas. Vou fazer o mesmo raciocínio para o NO2, certo? Eu sei que 16 mols equivalem a 8 atm, só que eu não tenho 16 mol, tenho 12. De novo, vocês vão perceber que vai cair pela metade, não é isso? Então, deu 6 atm de NO2, certo? Então, agora eu sei a pressão dos dois gases. Se eu sei a pressão dos dois gases, o que eu vou fazer? Eu vou resolver o exercício. Porque ó, esse aqui é só para a gente ter uma ideia do que foi feito no slide anterior. Eu tenho a equação aí de novo, certo? Vou montar o meu Kp, não é isso? Onde produto vai em cima, reagente vai embaixo, não é isso? Ó o 2 aqui, tá? E aqui, como é 1, não vai nada. E agora eu vou fazer o quê? Vou substituir os valores. No NO2, eu vou colocar quanto? O 6, né? Porque o NO2, a pressão de NO2 é 6. Então, eu vou colocar 6 aqui. E aqui no N2O4 eu vou colocar 2. Substituindo, vai ficar 6 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Meu Kp vai dar 36 sobre 2, que deu 18. Então, o valor de Kp é 18, número puro. Lembre-se que não precisa colocar a unidade quando for uma constante de equilíbrio. Tá certo? Bom, continuando, mais um exercício, só para a gente complementar. Num frasco totalmente evacuado de volume 5 litros, foram adicionados 100 gramas de bicarbonato de sódio. Fechando-se o frasco e elevando-se sua temperatura para 120 graus Celsius, ocorreu uma reação de decomposição, originando o seguinte equilíbrio. Né? Então você tem aqui o bicarbonato de sódio sólido, dando origem ao carbonato de sódio sólido, gás carbônico e água. Certo? E aí, mediu-se a pressão e encontrou-se o valor de 1 atmosfera no total. Ou seja, vocês perceberam que eu tenho 2 gases? E esses 2 gases vão ter um valor de 1 atmosfera. Certo? Então, qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Como é que vai ficar? Bom, vocês já perceberam que eu só vou ter esses 2 gases. Então, a minha pressão, obrigatoriamente, só vai ser a pressão do gás carbônico e a pressão da água. Certo? Bom, mas como é que eu vou saber o valor dessa constante? Simples, eu não tinha uma atmosfera só, certo? Então essa uma atmosfera vai ter que estar dividida
entre esses dois gases. Mas qual que é a proporção? Se não tem nada aqui e não tem nada aqui, a proporção é de 1 para 1. Significa que eles estão divididos igualmente em pressão. Significa que metade vai para um, metade vai para outra. Significa que se eu tenho uma ATM, vai meio ATM para o gás carbônico e meio ATM para a água. E aí é só fazer o quê? É só multiplicar 0,5 por 0,5, que deu 0,25 a constante em termos de pressão. Tá certo? Espero que tenha sido interessante para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima!